E falando em mudanças de comando, o novo defensor público geral de Mato Grosso, Clodoaldo Queiroz, já tomou posse, no lugar de Silvio Jefferson Santana, prometendo uma gestão de ruptura e fortalecimento orçamentário da Defensoria Pública de Mato Grosso. Para se ter uma ideia dos desafios financeiros enfrentados pela instituição, a Defensoria Pública está em 44 das 79 comarcas, tem 189 defensores, cerca de 500 servidores e no ano passado trabalhou com um orçamento de 126 milhões, o que representa 0,85% da receita corrente líquida. E para falar sobre esse assunto, sobre as dificuldades da Defensoria, nós vamos conversar agora, aqui no Jornal do Meio-Dia, com o Defensor Público Geral, Clodoaldo Queiroz. Boa tarde, defensor. Boa tarde, Lúcio. Defensor, e a Defensoria Pública, será que pode entrar aí no corte que o governador Mauro Mendes está querendo implementar aí em relação aos poderes? Porque a Defensoria, ela também tem uma autonomia financeira dela. Ela também tem autonomia orçamentária, assim como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, né? Além do Poder poderes, Judiciário. Né? Poder Judiciário e a Assembleia Legislativa. Bom, a Defensoria ela não deve entrar nesse corte já anunciado, até porque não tem onde cortar, né, Lúcio? Nós não temos gordura, nós não temos excesso de orçamento, a nossa situação é uma situação de precariedade orçamentária, né? Então, os nossos números, qualquer pessoa que olhar, qualquer técnico do governo, o próprio governador, olhar e quiser localizar onde pode ser cortado, vai verificar que a gente tem pendências financeiras até hoje que não puderam ser pagas. A Defensoria Pública, só para você ter uma ideia, Lúcio, deve despesas de condomínio de um dos prédios onde a gente atua, de 5, 6 anos atrás, e a Defensoria não tem dinheiro para pagar. A Defensoria não tem dinheiro para pagar aluguéis dos núcleos onde ela está instalada, e a gente não tem prédios próprios, em geral, a gente atua através de aluguel. Nós não temos recursos para pagar os aluguéis, em muitos locais a gente atua graças a concessões da prefeitura, que cede um local, fórum em alguma comarca, que o juiz diretor cede uma salinha para a Defensoria. Se nós fôssemos pagar para estar em todos os locais onde a gente está hoje, nós não teríamos condições. Então, nós não temos como cortar. Cortar na Defensoria significa fechar a porta, né? Fechar núcleos. Né? E a Defensoria aí, em relação às outras instituições que recebem os repasses, que têm vida financeira autônoma, né? Que recebe o duodécimo, é assim uma espécie de primo pobre, né? É a que menos recebe, né? Nós até temos esses apelidos assim dentre as autoridades, primo pobre, patinho feio, quando se trata de orçamento, né? Porque a nossa situação ela chega a ser até constrangedora, Lúcio, quando a gente está debatendo com as outras instituições, com os outros poderes, ao se comparar a realidade orçamentária, né? Só a título de exemplo, poderiam ser dados vários aqui. Nessa proposta orçamentária que foi debatida pela gestão anterior, né? Eu assumi há 2 dias atrás, mas que está apresentada lá para a Assembleia, a Defensoria Pública tem para investimento para 2019 400 e poucos mil reais. Para comprar computador, para melhorar a estrutura física dos núcleos e para tudo que foi investimento. 400 mil reais. A instituição nossa... 30 mil reais por mês. Isso, para investimento. A instituição que tem que ter a mesma estrutura que a gente, segundo a lei e a Constituição, é o Ministério Público. É exatamente a mesma estrutura. O que eles precisam, a gente precisa. Eles têm, para isso, para essa mesma finalidade de investimento, 30 milhões previstos para 2019. 30 milhões contra 400 mil. Não é que eles têm muito, é nós que temos muito pouco. Né? A nossa necessidade é, no mínimo, equivalente a deles, porque nós temos que estar exatamente nas 79 comarcas como eles estão. Hoje a gente está em 44 comarcas. 35 comarcas, cada uma delas com alguns municípios que a compõem, não tem o serviço da Defensoria Pública. E ainda é o seguinte, algum tempo atrás, 15 comarcas tiveram que ser fechadas por absoluta falta de recursos para manter essas unidades da Defensoria. Exatamente, a gente chegou a estar em 15 a mais e houve essa redução, porque, como eu disse no início, nós não tínhamos dinheiro nem para pagar o aluguel. Né? Era cena comum, ainda é,
o dono do imóvel que alugou para a defensoria ir à porta da defensoria cobrar o aluguel do defensor que está lá e que não tem nada a ver com isso, porque o contrato não é feito com o defensor, é feito com o Estado de Mato Grosso através da defensoria. Mas essa situação constrangedora existiu, porque nós não pagávamos sequer o aluguel. Então, nossa situação ela é até insustentável em relação a manter a estrutura atual, né? Eu coloquei meu nome à disposição dos colegas, fui escolhido e fui nomeado já com esse propósito. Nós vamos tentar demonstrar a urgência e a necessidade em que seja incrementado o orçamento da Defensoria Pública, mas enquanto isso não acontecer, o que nos resta fazer é adequar o tamanho da instituição ao tamanho do seu orçamento. Isso que o senhor acaba de dizer será colocado ao governador Mauro Mendes para tentar sensibilizá-lo sobre esses problemas graves que a Defensoria enfrenta? Exatamente. E o seguinte, só lembrando o seguinte, a Defensoria atende as pessoas que não têm condições de contratar um advogado, ou seja, atende os mais pobres. Nós atendemos os mais pobres, que são a maioria, a grande maioria da população do Estado, cerca de 80% da população do Estado se enquadra nos critérios de atendimento da Defensoria Pública e grande parte dela hoje no Estado de Mato Grosso está sem acesso a esse serviço, né, que a Constituição garante. Até em relação a isso, o Estado de Mato Grosso hoje dá um tratamento diferenciado, uma parte da população tem esse direito, outra parte não tem. Mas eu entendo que uma das minhas principais funções como defensor público geral é justamente isso, mostrar essa realidade para o governador do Estado e para a sua equipe, para os deputados estaduais. Aí faço a ressalva de que grande parte dos deputados já conhecem essa realidade, são eles que têm apoiado a Defensoria ao longo desses 20 anos que nós vamos completar. O pouco que a gente cresceu foi graças ao apoio. O orçamento da Defensoria em 2018 era de 126 milhões? Era de 126 milhões. E 2019? Continua de 126. Na verdade, essa última alteração da LOA, que foi feita agora nos últimos dias da gestão do governador Pedro Táxi, foi mandada uma nova proposta e pelo que nós ficamos sabendo, até pela imprensa, porque isso não chegou para nós, houve uma redução de 3% na proposta da Defensoria. Mas os outros poderes estavam querendo aumentar o repasse deles? Exato, mas nessa proposta que foi encaminhada agora não aumentou de ninguém. Reduziu um pouquinho de todo mundo, 0, alguma coisa de todo mundo. E a Defensoria reduziu 3 e pouco por cento. É a que mais reduziu, por incrível que possa parecer. Quem menos tem, teve a maior redução. Mas essa proposta foi encaminhada ainda pelo governador Pedro Táxi e nós estamos tratando com a Assembleia, que é quem vai definir o orçamento, e com a equipe do novo governador, a partir de agora, estamos tratando para tentar amenizar essa situação. O senhor acha que esse tipo de tratamento aí é em função de que a Defensoria Pública, diferente de Tribunal de Contas, diferente de Assembleia Legislativa, de Ministério Público, de Tribunal de Justiça, é porque a Defensoria não tem, assim, digamos, uma força política para pressionar os governantes? Passa por aí, na opinião do senhor? Existem a gente coloca algumas hipóteses, né, Lúcio? Eu e os colegas... Porque o Tribunal de Contas pode reprovar a conta do governante. O Ministério Público pode enquadrar alguém em crime de responsabilidade. O Poder Judiciário pode condenar. O que é uma conclusão lógica, Lúcio, é que essa divisão orçamentária ao longo desses anos todos, ela não é feita matematicamente. Se fosse analisar matematicamente de maneira lógica, a divisão nos favoreceria, né? Então ela não nos favorece. É pela cara do freguês. É algo nesse sentido, né? E talvez outra teoria, porque a gente trabalha com as pessoas mais pobres, talvez, que não tem muita força para reclamar. Para pressionar, para reclamar. Também, talvez, mas é que deveria ser mais atendida, né? Mas aí depende da sensibilidade do governo, que a gente espera do novo governador Mauro Mendes, essa sensibilidade que ele tem demonstrado no discurso dele. Defensor, muito obrigado pela presença e pelas informações. Eu é que agradeço. E sucesso aí na empreitada. Obrigado.